Fala pessoal, boa noite, vamos entrando aí, já já estamos começando. É só esperar aí o Roberto entrar. Aproveitar aí que hoje a gente vai estar abordando aí o tema processamento e do ponto de vista aí das máquinas, né? E o Roberto tem uma experiência muito interessante aí. Ele é zootecnista, trabalha na New Holland, é gerente aí de feno e forragem e da América do Sul. Então tem uma experiência muito bacana, conheci ele lá na AgriShow há alguns anos atrás e ele deu aí a possibilidade aí de fazer essa parceria para a gente começar a fazer esses trabalhos iniciais aqui no Brasil, né? A gente tem muito pouco trabalho com automotriz para indicar aí o tamanho de corte, é, sobre cracker, distância entre cracker, geometria de cracker. Ele entrou aqui, deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui, que é aqui nesse aqui. Isso. Vamos ver aqui. Por que não tá? Pera aí, pessoal, só estamos vendo aqui. Fala pra ele tentar enviar um convite. Ô John, quer ver se você consegue enviar um convite? Porque infelizmente aqui pelo método convencional a gente não conseguiu. Aí, ele já enviou. Ah, beleza, enviou. Estamos convidando ele aqui, pessoal. Já já vai dar certo. Tá chamando aqui. Fala, Roberto, como é que vai? Tudo bem? Boa noite. Tudo tranquilo? Só aumentar o som aqui que está um pouquinho mais baixo, mas já vai. Beleza, pode falar aí, vamos ver se tá saindo. Tá me enxergando bem aqui? Tô. O som tá um pouquinho baixo, mas eu consigo te ouvir. Não tem problema não. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir bem o Roberto aí? Depois dá um ok aí. Mas boa noite, Roberto. Como é que você tá? Tá aí em Carambeí? Tudo tranquilo, tô aqui em Carambeí, sim. Ajeitando aqui a câmera melhor, aqui me batendo. Beleza, fazendo muita silagem. Estamos hoje aqui em Descalvado, aqui na fazenda Agrindos. Estamos fazendo a colheita aqui, monitorando a colheita. Também estamos no pega aqui. Acho que aí também deve estar. Não sei se já está acabando a colheita, como é que está aí, né? Porque vocês plantam milho um pouquinho mais cedo, né? Aqui o plantio foi realmente mais cedo, mas tá todo vapor, né? Tem bastante. Não tem uma máquina que não esteja prestando serviço. Eu tenho a felicidade de estar entre os prestadores de serviço aqui, né? Que são New Holland, Claas, Kronos, diferentes marcas aqui. Eu tenho a possibilidade de estar vivenciando, então o tráfego de máquinas aqui é constante e todo dia é dia de colheita. Só confirmando, vocês me ouvem bem? Eu estou conseguindo ouvir um pouco melhor. O pessoal acaba que. Eu não sei se você está conseguindo ver os comentários aí. Não estou vendo. Mas eu acho que é o som do celular que eu estou usando aqui que não está muito bom, acho que é só para mim, mas eu estou conseguindo te ouvir. O pessoal, a Kézia está aqui assistindo do lado que falou que está conseguindo ouvir bem. Beleza? Então tá, então. Então se tá tudo bem, Eu podemos começar então. vou te apresentar e depois, só para quem já entrou aí agora, o pessoal está entrando. Pessoal, Roberto Jonker, tive o prazer de conhecê-lo no AgriShow aí, eu acho que em 2015 para 2016. Ele é zootecnista, trabalha aí como gerente de marketing de produto feno forragem na New Holland. Achei muito legal, né, ter um zootecnista nessa posição e eu acho que foi isso que teve essa empatia dele para comigo para desenvolver os primeiros projetos aí de automotriz aqui no Brasil com silagem de milho, começar a pincelar aí o que seriam as recomendações, né? A gente está ainda no início, né? Tem muita coisa a ser feita, mas o trabalho nosso aí só foi possível de realizar aí na Exalc, que a gente fez algumas recomendações iniciais aí, graças a ele, né? Por essa parceria, por ter acreditado no nosso trabalho e, e a gente ter conseguido realizar. E aí, John, não sei se você tem mais alguma coisa para adicionar ou a gente já entra no assunto. Realmente eu tenho a formação de zootecnista, né? Trabalho pela New Holland como zootecnista. Me formei pela UEM de Maringá. É um prazer ver colegas aqui também presentes nessa live. Trabalho desde então, são 13 anos trabalhando na New Holland.
em diferentes áreas de atuação, né? Logicamente, a, as áreas elas me permitiram muito conhecimento. Tive o prazer de trabalhar com colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, agricultura de precisão, que é uma das coisas que a gente quer trazer para dentro das ensiladeiras, né? O conceito de trabalho. E essa formação dentro da New Holland, é um prazer também ver as concessionárias que podem estar participando, né, desse evento e colaborar, até porque o trabalho de venda, o trabalho, né, vem através delas, é elas que são pontualmente as precursoras das atividades, da manutenção, da assistência e da venda desses produtos no Brasil. Então, é um prazer recebê-los. Não, show de bola, show de bola. Legal você falar isso aí, né? Dessa multi-áreas aí que você atuou, com certeza isso aí contribuiu muito para a formação, né? Uma formação bem eclética e trazer o que é de bom aí da agricultura, que está bem mais avançado nessa parte de precisão. Diogo, falando aí das colhedoras, né? Autopropelidas, eu venho acompanhando isso aí ao longo dos tempos, né? Como que aumentou, né, a proporção, né, dessas máquinas fazendo colheitas no Brasil. Tem um levantamento do professor Tiago, mais para fazendas de leite, né, que ele fez em 2000 foi publicado, se eu não me engano, agora eu não lembro a data, 2012, e ele mostrou que a maioria da colheita ainda é 90% era por máquinas de arrasto, né, 10% de autopropelidas. E a gente vem vendo aí que aumentou demais a prestação de serviço, né, e começou-se a ter com essa oferta de serviço, né, a gente viu que o produtor quis adquirir por vários motivos, né? Primeiro, processar o grão, né, que principalmente na época agora que o milho está tão caro, né, quanto mais você conseguir produzir a sua própria fonte de energia, aproveitar mais, né, que você já produzia, mas aproveitar mais ela eficiente, e que poucos sabem, né, o custo também da colheita da autopropelida, até a gente escreveu um artigo no Milk Point, ele também é mais efetivo, né, que a máquina vem rápido, ela dá logística, dá o operacional dela, é muito interessante. Eu queria ouvir de você, nesses últimos 5 anos, quanto que cresceu? Você tem uma noção, assim, só um horizonte, o quanto que veio crescendo de comercialização, de venda de máquina? Ó, essa representação do professor Tiago é uma representação bastante correta. A gente vendia em meados de 2012 algo em torno de, como todas as empresas, algo em torno de 30 forrageiras ano, né? Agora, nossa média, como todas as forrageiras de marcas diferenciadas, são 60 forrageiras, ou seja, dobrou. Mas vale o cálculo que isso representa em torno de 20% do total produzido de silagem no Brasil. Ainda dependemos, ou ainda temos uma participação bastante grande das forrageiras tracionadas no mercado brasileiro, que representam aí pelo menos 80%. Então, dobrou as vendas, a gente acredita num potencial bastante grande. Se a gente fosse calcular uma demanda 100% baseada em forrageiras autopropelidas, que é mais ou menos como acontece na Argentina, né, nós estaríamos falando em mais de 150 unidades ano. E esses não são valores absurdos, esses são valores até próximos da metade do que os Estados Unidos trabalha. Logicamente, tem tempo de uso da máquina, a taxa de reinvestimento para adquirir uma nova, tudo isso é considerado também nesses números, mas estamos num patamar aí em torno de 20% ainda, com bastante espaço para crescer. Bacana, eu acho que está cada vez mais promissor isso aí. O pessoal já está gostando de trabalhar com autopropelida por essas vantagens aí que a gente mencionou. E uma coisa que eu queria falar aqui, que foi um dos primeiros tópicos, né, que a gente elencou junto, essa questão aí desse rendimento operacional dessa máquina, né? É claro que eu sei que depende da lavoura, né? Vamos considerar uma lavoura boa aí de 50 toneladas de matéria natural por hectare. Como é que é o rendimento operacional dessa máquina? Se a outra também, se a parte logística de caminhões, né, do silo está a distância interessante, como é que é esse rendimento dessa máquina? E até eu ia pôr um parênteses aqui, de acordo, eu não sei qual as plataformas que a New Holland trabalha, né? A mais comum aí é de 6 metros, mas eu já vi 7,5, 9 metros. Se você puder também ponderar por tamanho, seria legal aí para a gente ter uma noção. Perfeito. É bastante informação, né? É muito perigoso, eu costumo dizer, trabalhar com valores fixos, né? Sim, Fixar a sim, condição sim. brasileira em todos em parâmetro comum, né? Não é realidade. Eu tenho regiões com curvas de nível e, sim,
curvas de nível que prejudicam bastante a performance do produto. Alguns operadores ainda não utilizando da agricultura de precisão prevista na máquina, e aí a gente calcula ganhos de 20% de rendimento operacional. Tamanho de área, naturalmente uma região plana, onde você tem longos tiros comparado com regiões com mais dificuldade de você gerar esses tiros de deslocamento, e tentar sempre se atentar ao máximo da utilização da máquina no sentido de deixá-la fazer a gestão de percurso sozinha, como por exemplo, a gente cita o Power Cruise, que é uma tecnologia que faz a gestão automática de velocidade com base na quantidade de massa que está entrando na máquina. Produtividades, infelizmente eu vivenciei semana passada em regiões de Campo Mourão, áreas com 25 toneladas por hectare. E daí o nosso colega Igor lá, através da Fazenda Infini, tentando buscar resultados de 90 toneladas por hectare. Naturalmente, as máquinas não vão ter um rendimento equivalente. E o perfil de trabalho que o prestador de serviço contrata, consegue contratar junto ao seu cliente. Naturalmente, aquele que busca resultados de máxima performance acabam gerando mais produtividade. Exemplos, por exemplo, a gente tem a MK Silagens, a Irapoti, que trabalha com um fluxo muito alto de colheita. Então, se a gente for colocar em números, que é o que todo mundo gosta de ouvir, como é que são os números? Primeiro, eu acho que vale a pena representar isso. Não existe 100% de rendimento operacional, Gustavo. A gente tem percentuais. Eu gosto muito de usar a referência da cana-de-açúcar, onde eu aprendi com o professor Saulo, de Butucatu, na parte florestal, também, de que o ganho, quando a gente usou a máquina na parte florestal, desculpa, o ganho de performance está baseado em torno de 50% de rendimento operacional. Ou seja, para cada hora de trabalho, meia hora ela ficou parada. E, infelizmente, esses resultados estão muito vinculados. Recentemente eu fiz um cálculo com o time da Europa e eles chegam em torno de 80%, 85% de rendimento operacional. Bom, números é o que vocês querem, Se a gente considerar uma máquina como uma FR500 tendo rendimento de 50% operacional, nós vamos estar na faixa de 90 toneladas por hora. Mas se você considerar ela atuando, por exemplo, como a MK, que busca rendimentos de 74% de rendimento operacional, ou seja, só um quarto do tempo parado, aí você já está com algo em torno de 150 toneladas por hora. Naturalmente falando, uma FR500 com uma plataforma de 6 metros. Se você trabalha com uma 780, por exemplo, uma FR 780 com plataforma de 9 metros, a gente percebeu, através da TQR, por exemplo, que adquiriu algumas unidades dela na região de Uberlândia, que esse ganho de rendimento operacional, ele acaba mais difícil de ser vinculado por questões de relevo, novamente, o tamanho da plataforma. Então, se você trabalha com 50% de rendimento operacional, você vai estar em torno de 140 toneladas por hora, mas você consegue práticas ali, a gente, inclusive através de telemetria, os dados de campo, a gente atingiu níveis de 190 toneladas por hora. E mesmo assim, nós estamos trabalhando em 62% de rendimento operacional. Ou seja, é muito difícil a gente chegar nos padrões europeus se a gente não usar as tecnologias que eles usam. Ou seja, trabalhar com a plataforma cheia através do vínculo do IntelliSteer, que é o piloto automático. Aproveitar e fazer, por exemplo, um dimensionamento de terra onde eu possa, talvez estou viajando aqui, mas uma sistematização das curvas de nível através da agricultura de precisão, você pode atenuar elas e organizar elas de forma a proteger a amplitude da plataforma. Isso já é vinculado a arroz, isso já é vinculado a cana e que poderia trazer benefícios ao prestador para ter mais rendimento. Então, são números que eu acho que vale a pena dizer. Gosto de dizer isso também, New Holland trabalha com algo em torno de 84 cavalos por metro linear de plataforma. Ou seja, uma FR500 com 6 metros de plataforma dá 84 cavalos. Ou mesma equivalência vale para a 780, que trabalha com uma plataforma de 9 metros e 84 cavalos por metro linear. O que eu ganho com isso? Pode continuar. O ganho principal é a reação da máquina. Em condições onde eu tenho uma demanda do motor mais elevada, a máquina ela reage com um processo, uma tranquilidade, uma padronização de colheita mais fácil. Eu não deixo a desejar. Perdendo força, eu consequentemente atuo também no cracker, que é um dos precursores da maior demanda energética de uma forrageira,
é o cracker. Se você quer qualidade de grão, você vai ter que fechar o cracker. E isso automaticamente gera incapacidade de carga. Então, é muito importante você ter fluxo de caminhões. Quantas vezes, Gustavo, eu já falei, vi a situação em que a forrageira para porque não tem caminhão suficiente. Ou pior, os caminhões estão indo com uma frequência tão grande, onde você tem controle logístico bom, e de repente o agricultor volta correndo para a lavoura e pede, pelo amor de Deus, para a forrageira, porque eu não estou conseguindo compactar, né? Uhum. Então esse dimensionamento é muito importante. Mas eu costumo dizer que se você trata a tua colheita como janela, e a tua janela é muito curta, se você não considerar compactação e você não considerar logística, né, é muito fácil passar a culpa para a forrageira de um resultado mais baixo, né? Uhum. Então essa é uma relação importante de como, né, eu queria aqui conseguir passar por esses elementos chaves, né, que representam então a colheita, o fluxo de colheita da forrageira. A gente falou em condições de relevo, rendimento operacional, né, o uso, né, da agricultura de precisão e o conforto operacional, a gestão de motor são coisas importantíssimas, a relação de potência com a plataforma, também mencionado aqui, muito importante. Uhum. Para quê? Para que você comece um processo correto de colheita. E aí que eu acho Não, que é o muito. maior interessante, né? O nosso título da nossa apresentação aqui é o que devemos saber das automotrizes para ter um bom processamento. Com certeza, John, que eu acho assim, eu achei muito legal aí todas essas eventualidades que você explicou aí que acontece na prática, né? Tanto da parte da logística dos caminhões, quanto da parte de compactação. Tem algumas empresas aí que já oferecem, né? Por elas terem tanto know-how, já oferece o pacote completo para ter o melhor rendimento, né? Já oferece não só autopropelida, mas todo o conjunto, compactação e também da logística dos caminhões. Isso aí já ajuda muito. Só para clarificar aí para o pessoal, assim, nós aqui, o nosso público é bem diverso, tem muitos estudantes e produtores, né? E alguns podem ter dúvidas, consultores. Quando você menciona aí rendimento operacional, você quer dizer assim, é o tempo que ela realmente está colhendo em relação ao tempo total, né? Então, assim, se ela tem um rendimento de 75%, quer dizer que 25% ela ficou parada, por qualquer motivo, né? Vamos dizer assim, que o caminhão não chegou do lado dela, ela teve que parar, ou porque teve que parar porque não estava compactando. Seria isso? Perfeito, perfeito. Essa análise, rendimento operacional, ela vale para todas as etapas agrícolas. Dentro do conceito agronômico, né, não existe máquina que trabalhe fora do conceito de rendimento operacional. Se você entrou na lavoura às 8 da manhã e você saiu da lavoura às 8 da noite, você completou 12 horas fechadas no relógio. Porém, a efetividade de colheita foi de 10 horas. Isso representa algo em torno de 80%, 80, 85%. Você desperdiçou 15% do seu tempo. Infelizmente, Gustavo, no Brasil, não é incomum encontrar situações onde a gente bate na casa dos 50% de rendimento operacional. Aí você fala, mas como a máquina está colhendo via, ela não parou o dia inteiro de colher, né? Se você olhar a efetividade do processo de colheita, o fluxo de caminhões, a capacidade de manobra, por exemplo, né? Eu vejo muito, por exemplo, que na gestão da forrageira, quando você não tem agricultura de precisão, você costuma fazer um corte central e daí você colhe, por exemplo, o lado direito. Na hora que você Uhum. terminou de colher o lado direito, você tem um deslocamento para o lado esquerdo. Gustavo, não sei se você lembra, você que trouxe esse material, inclusive, quando a gente começou com a Universidade dos Estados Unidos, onde a gente começou a fazer o aplicativo para análise de quebra de grão, eles Sim. também fizeram uma análise logística dos fluxos de caminhões através de telemetria, aonde os caminhões percorriam, aonde estava, quanto tempo a máquina levava para voltar para a colheita, as cabeceiras que a gente fala, a escolha dos talhões. Isso é Uhum, eu lembro. profissional. Isso é rendimento profissional. Isso é muito importante. Não adianta você falar que você teve 12 horas de trabalho se, na verdade, você não teve, colhendo, Uhum. né? Sim, sim, claro. E é por isso que é muito fácil falar. Se eu tenho 100% de rendimento operacional, eu consigo falar para você facilmente que uma FR500, uma máquina de 500 cavalos, pode colher 210 toneladas. Uhum. Mas não existe 100%. Nem na Europa não existe isso. Nos Estados Unidos não existe isso. Ah, sim. Aí se você cai para uma realidade onde eu comentei contigo, né, que é a MK Silagens,
É um grupo de 5 forrageiras do mesmo proprietário, onde eles atendem uma cidade dentro de uma janela muito curta de trabalho. O que eles fazem? Rendimento operacional. Eles não aceitam reduzir isso. E daí eles ficam na faixa de 74%, 75% de rendimento operacional, que é fantástico. A grande maioria das máquinas do Brasil roda 50, 60. Então, é muito fácil eu falar que a máquina colhe 210 toneladas, sendo que na prática ela está colhendo 100, 110, 120. Uhum. Meu papel de vendedor, no caso, meu papel de apoio ao time de vendas, né, não é criar uma realidade não existente, e sim uma realidade, né, uma É situação possível. que é possível de ser praticada, né, e se baseia em rendimento operacional. Não, muito, muito legal aí, John. Seguindo, assim, aquele cronograma que a gente tinha pensado aqui, né? Não sei se você gostaria de comentar, a gente começar da boca da máquina até sair a silagem lá depois no caminhão, né? A gente falou, aí agora a gente entraria um pouco dessa parte aí da plataforma, né? O conceito dos tambores, essa potência por metro linear, você já até abordou aqui, né? Se eu não anotei errado, que eu tô aprendendo aqui e anotando, né? Que é 84 cavalos aí por metro linear. E aí, o que você acha interessante aí falar um pouco mais dessa primeira parte, né? Que é onde que dá o primeiro embate lá com a roça, que é a plataforma. O que Certo. você tem de legal para falar para a gente aí nesse aspecto? Então tá, o projeto New Holland se baseia num fornecimento de uma plataforma de uma marca chamada Kemper, né? É uma marca que trabalha com tambores de 1,5 m ou tambores de 0,75. Você encontra as de 0,75 na John Deere e encontra as de 1,5 m na New Holland. A gente costuma usar como referência 1,5 m porque ela tem uma capacidade de torque de giro mais elevada, então o arraste do material, e muitas vezes o tipo do material, a forma com que o material entra na plataforma, ele não é padronizado, não é bonitinho. Então, a versatilidade que uma plataforma tem de trabalhar em diferentes culturas, exemplo, sorgo, cana-de-açúcar, em alguns casos mombaça, insisto, não é a especialidade dela, né, mas ela faz um bom trabalho na mombaça e principalmente na planta inteira, né, que é o milho, né, faz dela, então, ela conseguir também trabalhar em milhos acamados, em milho contaminado, milho onde você tem muita sujeira, muito material contaminante, né, ela tem, então, essa habilidade, ela é muito versátil, ela é muito habilidosa em trabalhar nessas condições. É importante dizer também que a rotação da plataforma, ela é o primeiro passo para você alimentar a máquina corretamente. Então, se eu quero, com a máquina dessas, preencha a carga dela dos rolos alimentadores, que seria a próxima etapa, eu preciso padronizar, eu preciso acertar o timing de giro dessa plataforma para que ela carregue o alimentador. Infelizmente, em alguns casos, a gente sempre tem que acompanhar os clientes, porque algumas vezes eles não acertam o tempo de giro da plataforma e acabam não carregando o alimentador bem o suficiente. O que eu quero dizer com isso? Gustavo, nós temos uma forrageira da nossa marca, no caso a New Holland, e ela oferece, então, o maior amplitude de rolos alimentadores. Ou seja, eu tenho 88 centímetros, né, de largura de rolos alimentadores, com a capacidade de subir em 18 centímetros. O potencial de massa dela, de entrada no alimentador, ela é quase 20%, ela chega a 20% em relação aos seus concorrentes. Então, a primeira lógica que o cliente tem que entender é massa. E eu preciso falar de massa entrando porque é ela que vai definir a qualidade de corte e ela que vai definir a qualidade de quebra de grão. Então, uma vez que eu definir a velocidade de giro dessa plataforma para conseguir alimentar a máquina constantemente, num fluxo constante, é muito importante. Até porque, quando a gente entra por definitivo nos rolos alimentadores, eu tenho dois rolos superiores com 6 molas pressionando a uma carga de 3,5 toneladas, forçando todo esse material a pressionar. E quando eu pressiono esse material, eu também, através do rolo alimentador, é ele que vai determinar o tamanho da partícula. Então, ao pressionar e acelerar esse material para determinar o tamanho da partícula, insisto, não é o picador que determina o tamanho da partícula, ele tem um papel de importância sim, com base no número de facas, mas é a velocidade de alimentação dos rolos alimentadores. Então, a plataforma garantiu o fluxo. Os rolos alimentadores vão fazer o quê? Vão preencher a carga e disseminar esse material para o picador.
E se você acelerar, você faz partículas maiores, e se você desacelerar, você faz partículas menores. Não, isso que Lógico. era, essa que era a minha questão. Tipo assim, a rotação do picador ela é fixa. O que vai definir o tamanho de partícula é você acelerar talvez esses tambores e colher mais rápido. A rotação dos tambores seria isso? Perfeito. Isso é comando hidráulico, eu faço dentro da cabine com uma facilidade imensa, eu consigo fazer essa gestão. É importante dizer que existem 3 pontos de atenção, né? A velocidade, as marchas da bomba hidráulica, né, que giram, naturalmente a posição em que eu estou trabalhando a, a plataforma, no caso, acoplada a esse giro, porque ela pode ser de comando direto, através de um segmento simples que a gente fala, um pouquinho mais técnico aqui, mas o rolo alimentador também determinar a velocidade da plataforma. Aí eu posso ter essas 2 variações, e a plataforma também tem 2 marchas. Tudo para quê? Para que eu carregue o máximo possível o rolo alimentador. Insisto, nós temos a maior amplitude de mercado, a maior largura de rolos alimentadores, 88 centímetros, 20% maior do que a concorrência. Preciso de massa entrando. E essa massa, ela vai, se você determinar uma velocidade muito rápida, eu subo esse material antes que o próximo milho seja entregue pela plataforma. E, consequentemente, eu vou criando variações. E essas variações são ruins quando a gente quer qualidade de corte. Então, compactei esse material, garanti um fluxo contínuo, compactei ele a 3,5 toneladas, basta a faca vir e começar a cortar. Logicamente, essa pressão toda é exercida através de dois conceitos, né? A contra-faca e a faca. Contra-faca são basicamente 2 tipos, a de grama e a de milho. A pequena diferença aqui da grama é que ela é mais resistente a impactos, porque a tendência de você trazer pedras, e a de milho, então, ela tem esse perfil de tratamento, então, nas laterais da contra-faca e, consequentemente, na parte superior. Então, compactei esse material o máximo que dá, levo esse material até a contra-faca, agora eu venho com o processo de corte. Uma coisa que eu gosto de dizer a respeito dessa largura, porque eu tenho 88 centímetros de largura de alimentador, né, 88 centímetros de largura do picador, consequentemente eu também tenho o picador mais largo do mercado. É mais ou menos um exemplo de você pegar um estilete e passar sobre uma camada de papel, né? Quanto maior a camada, mais difícil é de você passar esse material. Então, quando eu tenho um industrial mais largo do mercado, eu também consigo garantir que a camada fique mais fina e, consequentemente, o corte fique mais fácil de ser feito. Ao cortar mais fácil, eu tenho padronização de partículas e também tenho, consequentemente, a habilidade de você fazer o consumir menos energia para isso. Reflexo disso é que a gente consome menos combustível por tonelada colhida. As nossas referências, através da DLG, que é uma empresa, uma espécie de universidade, uma empresa independente na Alemanha, né, que faz uma série de análises, ela calculou, então, que a gente foi capaz de fazer 47 ml de diesel por tonelada colhida. Isso é uma referência muito boa, né? Porque outras marcas não conseguiram chegar nesse valor. Bom, Tem uma pergunta aqui, só para a gente não perder, porque às vezes vai subindo, John. Uma pergunta até do eu não estou nosso. vendo aqui, eu tentei ajustar a câmera aqui, eu não estou conseguindo ver se estão tendo perguntas, então, Não, por mas favor. eu vou te interrompendo assim, quando tiver, preocupa não. É uma pergunta do William aí, que é nosso parceiro também nesse projeto aí do Track and Feed. Até qual altura é possível trabalhar com essa plataforma, né? Pensando assim, eu quero elevar a altura do corte para silagem de milho planta inteira, né? Qual que é o máximo que eu consigo chegar com ela aí? Legal esse comentário, essa pergunta, William. Obrigado. A gente vinha num desenvolvimento e quando você trabalha com altura de corte, você tem uma articulação. E essa articulação, ela é diretamente relacionada ao fluxo de material que vai para o picador. Então, se você eleva demais a plataforma, né, consequentemente, você tem o efeito de você impedir que o fluxo do material entre para o picador corretamente. Você tira esse fluxo contínuo que a gente preconiza aqui. Então, até um tempo atrás, a gente trabalhava na faixa do 1,10 m, 1,20 m.
Nas máquinas de 2020, a gente conseguiu subir isso para quase 1,5 m, né? E Então, você acha que... esse é um ponto importante para o William. Você vai perceber entre Model Year que a gente, na alteração da engenharia do côncavo abaixo do picador, a gente conseguiu elevar aí quase 30 centímetros a plataforma em relação ao solo, né? Ou seja, para vocês que estão buscando alternativa de cortar mais alto, as máquinas produzidas a partir de 2020 têm essa possibilidade. E seria uma recomendação, talvez, para manter um fluxo para dentro da máquina, ter que ampliar a gente até discutiu isso um pouco, por exemplo, para Snaplage, né? Já que você está... Quando você aumenta a altura, tá vendo, vai vir menos fluxo, né? Para dentro da máquina. Aí tem duas opções. Ou você vai ter que acelerar, aumentar o tamanho de corte para colher mais, para entrar um fluxo maior, ou aumentar, no caso do Snaplage, né, a plataforma mais larga, né? Seria isso? É exatamente isso. As alternativas que a gente cria, por exemplo, vivenciando situações onde a produtividade está muito baixa, né? Vamos dizer, representando esses 25 toneladas por hectare, e o cliente fala, eu quero 20, 22 centímetros de partícula, a tendência é que eu recolha esse material muito rápido. Só que esse ano o milho estava muito seco. Então o que você fez? Você recolhe a planta inteira antes de você vir com a próxima da plataforma. Daí você gera esse fluxo descontínuo. E ao gerar esse fluxo descontínuo, esse material mais leve, ele acaba passando sem ser picado. Isso não é um problema de engenharia específico da nossa marca. Todas as marcas enfrentam essa questão e eles têm alternativas para isso, que são os kits que a gente fala, né? Os kits de repicagem são côncavos adicionais, né? Onde você tem dois tipos de côncavo diferentes. Um de repicagem, que tem a função de segurar essas palhas mais secas, né? E, consequentemente, o de triturar, que são barras adicionais que você tem a função de moer o grão. Nos Estados Unidos, eles gostam de trabalhar com uma espécie de fubá, né? Então, você tem o conceito de... Vale lembrar que ambas as situações você gera mais demanda da máquina, a energia da máquina vai ser aumentada para conseguir contornar essas barras que essa diminuição de fluxo que você gera por causa desses côncavos. E um ponto adicional a respeito do Snapplet, que é importante dizer, como eu tenho 3,5 toneladas e o material ele vem com um fluxo muito pequeno e inconstante, a tendência de eu pegar esses rolos superiores e esmagar a espiga. E como ele já vem numa matéria seca mais alta, eu acabo por debulhar essa espiga. Então, existem côncavos, não é, na verdade, são chapas abaixo do côncavo, ainda tem uma chapa de fechamento inferior, onde eu consigo evitar que o grão se perca, né, e fique depositado no chão, né? Então, para você salvar esse grão, existem chapas, né, abaixo do canal industrial, né, que protegem esse material de ficar caindo. Até porque, no conceito do Snapplet, você não tem a entrada contínua do material, né? As espigas entram todas independentes em posição e em fluxo, né? Sim, sim, não, bem claro. Tem mais uma pergunta aqui, do Lucas Salvati, meu primo aí, está perguntando, faz zootecnia lá em Lavras. Qual que seria o tamanho mínimo aí de uma propriedade para ela já poder usar automotriz, né? Eu sei que é uma pergunta difícil de responder, mas qual que você viu aí, a menor propriedade que você já viu que já contratou um serviço de automotriz? Tem que ter serviço o quê? Para pelo menos um dia, dois, para o cara compensar a ida dele? Ou o que é a sua opinião? Na verdade, eu prefiro pegar exemplos práticos, né? Os corajosos, né, que fizeram o processo de compra. Vale lembrar que os corajosos que fizeram o processo de compra, às vezes, querem uma independência, mas também o acesso desse prestador de serviço acaba sendo um pouco mais distante, né? O que não seria comum na região onde eu moro. Carambeí, a tendência de você comprar a sua própria máquina é bem menor, porque você tem uma série de prestadores de serviço atendendo a região, né? Uhum. Um exemplo de confinamento, né? Grupo Campanelli, né? Ele tem 50 mil bois em confinamento. Automaticamente ele adquiriu sua própria FR. O Lavo Barbosa, desculpa, a empresa do falecido Lavo Barbosa, no caso, ele tem duas FRs, 50 mil, 60 mil litros de leite por dia. Então, algo em torno de 25, 30 mil litros de leite por dia para poder viabilizar um uso próprio, né? Sim. Mas ainda é incomum essa estratégia de máquina
própria, né? Ainda mais se você for bem servido de prestação de serviço, né? Não, sim, mas para compensar, eu acho que a pergunta dele foi assim, para o prestador de serviço, por exemplo, compensar a ida dele, do prestador, não dele comprar, Perfeito. entendeu? A média horária de uso de uma forrageira hoje, estou falando como New Holland, né? Acredito que as outras as concorrentes também sigam esse exemplo, é algo em torno de 1.300 a 1.400 horas por ano, o que significa, em um baixo rendimento operacional, algo em torno aí de 2.800 hectares, 2.500 hectares possíveis de ser contratados. Ah, Né? entendi. Eu tenho clientes aí, como o Cassiano Girardi, ali de Rio Verde, Goiás, que é a Gessilagem, que trabalha na faixa de 2.300 horas por ano. Gente, para vocês, para quem está assistindo, isso é uma referência aí quase que 8 vezes maior do que a Europa faz por ano. E naturalmente, né, isso gera uma série de interpretações nossas de como usar corretamente o tempo de uso de cada componente. Porque com o Sim. momento que eu comecei a alimentar a máquina, né, eu vou expor ao atrito a contrafaca e a faca. E daí que vem as perguntas de como dimensionar, como que eu faço o processo. Bom, falando em contrafaca, né, você vai perceber que ela tem um perfil de tratamento, né, específico, aonde você tem uma durabilidade bastante alta e ela não tem a função de ser contatada, né? Então, é algo em torno de 3 milímetros de largura por 9 milímetros de altura, ela fica paralela contra a faca no perfil de corte da faca, né? Você vai perceber que a correta utilização dela é que ela mantenha sempre esse grau de 1,5 milímetros, né? Esse arredondamento. Você tem que ter uma certa agressividade, você não pode ter gastos pontuais. Isso significa posição errada de faca, fluxo de material muito centralizado, esse tipo de coisa, falta de material sendo entrado. Aí quando você vai para a faca, no nosso caso, New Holland, mas sei que algumas concorrentes já também trabalham nesse conceito, são 2 facas por 10 que a gente fala, né? Ou seja, são 2 linhas de faca em 10. New Holland, New Holland, Class e Crown trabalham com esse conceito de facas em V, 2 por 10, apenas a John Deere que trabalha num conceito ainda específico deles, que são várias faquinhas pequenas. E todas nesse 2 por 10. Então, o dinamismo de trabalho dessas facas, é fazer com que, né, como eu rodo a 1.130 RPMs, eu tenho que fazer 11.300 cortes por minuto, né? Então, isso é taxa fixa. Quem varia o tamanho, então, normalmente é o material. E o que eu queria passar de importante para vocês em relação à faca, né, e especificamente falando de faca de milho, é que ela tem uma espessura mais fina. Na verdade, ela tem 4 partes nessa faca, né? Ela tem a área de estabilidade, onde eu fixo ele contra o picador. Eu tenho a área de corte, que é onde eu tenho toda a resistência, né? E na grama isso vai ver mais grosso esse material. Eu tenho a área de fusão, aonde vai entrar, então, consequentemente, aquele, que eu até vou ler aqui, ó, revestimento de carboneto de wolfrânio, né? Wolfrâmio é um material bastante específico, né, de altíssima durabilidade, né, e que automaticamente tem a função de proteger ou dar durabilidade para a faca. Tá, então, né, é natural, né? Como é que eu faço para garantir que essa faca dure mais tempo, né? Porque tem casos, e aqui está reportado, na própria Europa diz isso muito bem nos nossos materiais, e aqui no Brasil também tem visto isso, existem diferenças entre prestadores de serviços que variam em torno de 7 vezes. Alguns clientes trabalham com 400 horas e a faca está inteira já consumida, né? E outros na faixa de 2.800 horas para consumir a faca inteira, né? O natural, né, seria 1.400, 1.500, mas por que dessa disparidade? Por causa da análise da sua faca. Eu acho que, para nós, nutricionistas que acompanham o prestador de serviço, é muito simples, né? Você pede para o operador apertar um comando na cabine, automaticamente o côncavo na parte inferior se abre e eu posso ir lá e verificar a qualidade das facas. Esse Wolframio, ele não tem um fio perfeito, longínquo, porque o material que ele trabalha com um conceito de mineral ali, né, que você tem, então, pequenas imperfeiçõezinhas.
Só que ele tem a função de proteger o ferro por trás, né, da faca, e esse sim, se você desgastar ele por completo no processo de afiação, você vai estar consumindo também o wolframio. Então, análise cautelosa de como afiar a faca pode ter garantir uma durabilidade muito maior, né? E para quem acompanha e quer falar assim, mas como é que eu faço para saber se não está cortando direito? Basicamente, a condição da faca, né? Não adianta nada eu fazer 10 minutos de afiação para ver aquele perfil perfeitinho, sendo que eu deixei tão fina a camada de ferro por trás do wolframio, que automaticamente o wolframio ele vai se desfragmentando, ele vai perdendo as partículas. A ideia é a contrária, eu ter resistência por trás para que o wolframio não se desgaste, ou não se quebre. Uhum. Né? Porque a Entendi. intenção é que você não afie o wolframio, a intenção é que você afia o perfil de ferro por trás do wolframio. Bastante técnico, mas você percebe que o tempo de durabilidade da faca aumenta exponencialmente. Mas interessante, John, aqui. Acho que só para aproveitando aí, o que você pode munir a gente de informação no sentido assim para nós como técnicos, na hora que estamos aí monitorando a colheita, o que são os sinais visíveis, por exemplo, que a gente está tendo problema com a faca e com a contrafaca também? Eu falo assim pelo seguinte, né, a gente tem recomendado aí afiar a faca 2 vezes por dia, e a distância da faca e contra a faca está bem alinhado, e um dos sinais que a gente vê muito, isso aí para máquinas de arrasto, né, é a presença da roseta do sabuco. Ela é um indicativo que a contrafaca não está legal, e para a questão das facas, quando a gente vê que ela não está legal, a parte de corte, a gente começa a ver muita palha de espigo. Eu não sei se procede no mesmo formato esses indicativos para a autopropelida. Eu queria ver o que você poderia compartilhar conosco aí. Eu só queria que a gente separasse as coisas, né? Eu separasse esses 2 comentários. Tem 2 comentários embutidos nessa frase sua, né? A partícula de palha, né, que se estende, que aumenta, naturalmente, se você não tem uma distância correta da contrafaca em relação à faca, ela vai estar existente. Mas ela vai ter um perfil muito menos contaminante na sua silagem se você tiver massa e compactação de material para que eu possa cortar todo ele sequencialmente, mesmo que seja verde ou seco. Com relação àquela roseta parte traseira, aí realmente é uma questão de contrafaca e distância de faca. Uma referência técnica, preciso de 1/5 de milímetro da distância da contrafaca em relação à faca. Ou seja, 0,16 milímetros, que é a distância que tem que estar curada. Como é que eu vou fazer isso na mão? Você não vai fazer isso na mão. Você vai apertar no monitor, né, e vai solicitar que o processo de afiação aconteça. Lembrando que no milho, máquinas exclusivamente no milho, não devem ter um perfil tão longo de afiação. Você tem que, primeiro, né, avaliar. E a avaliação é muito simples. Né? O que eu convido todos a fazerem é, pelo menos na New Holland, né, você solta 4 pinos superiores na parte dos rolos alimentadores e articula, né, esses rolos, e você ter toda a exposição das facas, contra a faca, tudo disponível. Isso em questões de minutos. É muito simples, antes de iniciar uma safra. Então eu quero contratar você, mas eu quero ver como é que está o perfil da contrafaca e faca. Não é um trabalho demorado, Gustavo, é um trabalho muito simples. Da mesma forma, o cracker, que daqui a pouco a gente vai falar, né, avaliação de profundidade dos dentes do cracker, avaliação do perfil de corte do cracker é uma coisa muito simples. Não adianta nada o cliente falar que tem 1 milímetro de espessura se a condição de uso desse cracker não está correta. Não é um trabalho difícil você validar esses componentes que têm uma responsabilidade muito alta no ganho de produtividade da vaca leiteira. Né? E por que não do gado de corte também? Porque você está considerando energia, né? Então, primeiro, acesse os rolos alimentadores, a contrafaca e o picador. Facílimo. Segundo, né, acesse, avalie esse perfil através de um calibre, se tem realmente essa distância acontecendo, se o perfil da contrafaca está correto. Se isso tudo estiver correto e a distância for correta de 0,16 milímetros, não há motivo para aparecer partículas como as rosetas. Ah, mas está aparecendo partículas mais longas. Então melhore a alimentação. É uma coisa distinta. Esse é um ponto que eu recomendo. Né? Acesse a máquina, é muito rápido. Não, muito, muito interessante, que eu tô anotando tudo aqui, que tem bastante informação bacana aí. Principalmente que eu tô
tô no front aqui monitorando a colheita, então a gente é muito legal tá tirando essas dúvidas aqui com você. Agora partindo aí para a parte do cracker, né? Que eu acho que é um fator aí que a gente sempre discute, que tem uma recomendação de 1 milímetro, uma pergunta que é a distância entre os rolos, pessoal, que a gente trabalha. O John que vai apresentar um pouco aí dos modelos e o conceito aí que a New Holland tem aí, dos tipos de cracker que ela tem. E aí passa a bola para você, John. O que vocês têm de novidade aí com relação a tipo de cracker? É legal. É importante dizer que, como importador, num fluxo de máquinas bem inferior a qualquer produção nacional, digamos, de colhedores de grãos, tratores, há um fluxo menor, a tendência é que a configuração seja padronizada, né? Mas o cliente tem liberdade de escolha, né? Ele adquirir uma FR, ele conta com o conceito de processador mais largo do mercado. Então, são 750 milímetros. Não existe nenhuma forrageira no mundo com tamanha largura. Tá, mas qual que é o benefício disso? Distribuição do material, maior acesso ao grãos. Por quê? Porque você vai passar ou seja, desde aquelas 90 toneladas com um rendimento muito baixo, até 200, 250, 300 toneladas por hora, né? Você vai passar tudo isso por dentro de um cracker que tem a habilidade de permanecer 1 milímetro fechado. Então, o que é o cracker? Né? O cracker são 2 rolos de compactação, né, do grão, que recebem logo depois da picagem todo o material para atuar principalmente sobre o grão. Se o material não tem grão, não precisa de cracker. A New Holland atua com 7 tipos de modelo diferentes, que vai desde os 99 dentes por rolo, lembrando que são sempre rolos de 250 milímetros, só que nos 99 dentes a profundidade é muito maior, o espaçamento entre dentes é muito maior, tendência de uso de grãos de milho muito grandes, né? E lá nos 160 dentes, né, há o conceito de dentes muito mais finos, repetitivos e muito mais com profundidade menor, mas atuando em sementes mais pequenas, como por exemplo o sorgo, né? A fábrica New Holland traz para os seus concessionários e, consequentemente, para a venda para os seus clientes, o conceito, agora que está em destaque, que é o shredder. Né? O shredder é o conceito de fragmentar o material, né? Então, poxa, eu já piquei o material, por que eu preciso fazer mais disso? Então, se você analisar, quando você adquire hoje uma forrageira New Holland, são 110 dentes num rolo e 145 dentes no outro. E também é um ponto importante que existe uma variação de velocidade entre um dente e outro. E de todos os modelos que a New Holland oferta, eu posso variar de 10% até 50%. Nesse caso aqui, o shredder que acompanha a máquina, que a gente tem o nome comercial de Dura Shredder, né? Class tem Shredlite e as outras têm os nomes comerciais, né? Nesse caso aqui, existe um adicional que é trabalhar com o conceito Dura. E esse Dura é a habilidade de trabalhar com correias de 8 vias, compactando o material com muito mais força. Ou seja, eu tive que reforçar todo o estrutural do cracker para pressionar isso muito forte. E para manter, então, essa distância de 1 milímetro, com a capacidade das tensões de mola, de evitar com que essa abertura aconteça e eu consiga propagar, então, a fração do grão. Porque o legal era trabalhar sempre com a ideia de que pode ter tantos grãos inteiros, né? Nós já queremos passar dessa situação. Nós não queremos mais encontrar grãos quebrados no meio. Tem que ter no mínimo 4 frações, né? Porque a Sim. gente vai discutir um pouquinho mais para frente a questão do KPS. E nesse, então, cracker da New Holland, ele tem o shredder, que é a função do quê? O corte em espiral nos dentes para fazer com que eu tombe o fragmento de fibra, né, e exponha a fibra. Aí, Gustavo, você como zootecnista já atuante na área vai poder explicar muito melhor por que as pessoas estão à procura desse fragmento com exposição de fibra. Mas sem perder o foco principal, que é a quebra de grão. Então, o dura, né, que é um cracker muito mais reforçado, com tensão de trabalho muito mais elevada, onde um rolo tem 110 dentes e outro rolo tem 145 dentes, e esse rolo de 145 dentes roda 40% mais rápido do que o 110. Ou seja, é como se eu passasse 2 dentes a cada um dente. Então, além de eu cortar o grão, eu rasgo o grão. E, consequentemente, aquela película que é a mais chatinha, ela se desfragmenta. A ideia é, logicamente, atingir com isso níveis de KPS muito elevado.
E só complementando aí, John, que é interessante isso aí. Duas perguntas, né? Essa diferença de velocidade entre os rolos, sai fixa da fábrica, né? Não tem como alterar isso. Já é um Tem. conceito que vem da fábrica. Não, não, eu trago uma polia de 40, uma polia com tamanho e diâmetro que faça com que um dos rolos rode 40% mais rápido do que a outra. Mas se você Tá. quiser trocar a polia por uma de 50% mais rápida, ela vai acontecer. Só acho que é válido lembrar que toda ação como essa acaba gerando também um desgaste. E conceitos mais elevados de cracker, onde você ganha mais quebra de grão, consequentemente passam a ser crackers mais caros. E daí que eu valorizo muito de que quem está buscando a quebra de grão, que beneficia o contratista se ele atingir resultados mais altos, né? Que é onde entra a grande questão da bonificação, né? Com certeza. Gustavo, nós temos prestadores por toda a parte do Brasil, né? De diferentes marcas, com várias marcas no mesmo prestador, né? Ou às vezes exclusivamente New Holland, né? Nós, como Rio Holland, não temos como dar vericidade na índole desse prestador de serviço, mas a intenção de muitos aqui é conseguir crescer em KPS. Uma das coisas, atividades que eu acho muito legal que a Fundação ABC faz, e até a Marion, que teve ontem aqui, participou diretamente disso, né, de como trabalhar a questão de uma bonificação. Né? Para você ter uma ideia, existem prestadores de serviço aqui como a Loss Silagem, né, que tem como meta trabalhar acima dos 70% de KPS. E, como os alunos de zootecnia sabem, níveis abaixo dos 50% são considerados ruins. Né? De 50% a 70% são considerados bons e 70% acima são ótimos. Só que se você pegar 300 amostras da Fundação ABC de 2019, do teste de silagem, você vai perceber que apenas 3 amostras ficaram, nos top 10 ali, tinha 3 amostras que ficaram acima de 70% de KPS. As 3, New Holland. Né? O que a gente tenta explicar com esse conceito é o quê? Que aumentar a quebra de grãos é algo possível, mas exige do prestador de serviço. Vai exigir um rendimento às vezes menor, um consumo de combustível maior, uma tecnologia de cracker mais cara, e é natural que ele espera que seja reembolsado. Né? Uma coisa boa que tem acontecido aqui em Carambi é que eles estão bonificando por índice de KPS mais elevado. Por exemplo, se você atingir menos que 50%, você tem que devolver dinheiro para o produtor de leite. Mas se você atingir entre 50% e 70%, você começa a ganhar bonificação. E esse nível de 70% chegou na casa dos 20% de bonificação. Gustavo, nós fizemos um projeto junto, você sabe disso. Né? Sim. O ganho de 50% de KPS para 70% de KPS em uma produção de leite aqui da região foi de 1,5 litros por vaca. Vamos lá. Uhum. Um produtor de 400 vacas vai produzir 600 litros por dia a mais, correto? 600 litros. Ou até aquela conta inversa, né, John? Que ele vai deixar de usar o fubá. Ele vai deixar, porque às vezes as pessoas só acham o quanto que vai ganhar. Às vezes vai manter a produção, só que ele vai poder tirar 1 quilo de fubá a vaca dia. E isso vai ter um impacto. Qual que é o preço que está o milho hoje, fubá? Eu não sei, mas um impacto gigantesco. Isso é que é fantástico. Até eu tenho a gente tem aqui prestador de serviço aqui, nesse caso eu menciono o Loss Silagem, que vem procurando fazer um nível de KPS mais alto. Esse ano ele conseguiu atingir 84. Ele fez com que toda a concorrência dele tivesse que subir o nível de KPS para se tornar competitivo. Né? Então você vê na Fundação BC de 2018, 2019, 2020, como cresceu o KPS dessas máquinas, as distintas marcas, e o destaque da Loss Silagem perante essa situação. E ele cita que, nesse caso, esse produtor, vamos pegar um número específico, né? Não um produtor específico, mas um número de vacas, por exemplo, 400 vacas, são 600 litros dia, 600 num ano vão ser 219 mil litros de leite a mais. Detalhe, Uhum. a 2,18, o valor de CPEA de hoje, né, 2,18 litro, nós estamos falando em 477 mil. O prestador de serviço ganhou 20% a mais no cálculo de prestação. Ou seja, se é 500, ele foi para 600. Esse valor a mais que o produtor ganhou é uma parte muito pequena do que ele ganhou em produtividade de leite. E especificamente esse cliente que você citou, que o exemplo foi muito bom, ele deixou de usar 1,2 kg de fubá vaca dia, porque a disponibilidade de amido estava tão alta nesse KPS, nesse 30% de KPS, que não precisava mais. E a meta agora deles é buscar 84.
né? 84, que foi possível, a Fundação ABC analisou alguns dados e teve produções ali de 84% de KPS. Muito Precisamos interessante. expandir isso para todo o Brasil, né? A lógica da engenharia da New Holland pretende usar toda essa tecnologia para isso, né? Uma amplitude, maior amplitude do mercado para que você tenha uma camada bastante fina, que eleva a qualidade de corte, reduz o consumo e, consequentemente, incrementa a quebra de grão. Provado entre série de amostras aí feitas em campo. Não é um dado comercial, é um dado técnico de campo e que defende o projeto da máquina e que a gente acredita lutar por isso. Não, com certeza, John, que eu acho que você falou aí é muito interessante. Acho que tem que ter esse sistema de bonificação. Às vezes as pessoas só criticam o prestador, né? E o ruim, mas esquece aí de valorizar o cara que faz um bom trabalho. Então, acho que é até uma ideia de ter algum sistema, né? Hoje, até a gente tem uma associação, né? Eu não sei se ela é da região, eu sei que foi criada uma associação aí de prestadores de serviço. E seria interessante, com certeza eles são os mais interessados, né? Mas vir com esse, criar algum mecanismo para as pessoas, igual a gente avalia o Uber, né? Avaliar esse prestador de serviço, a gente avalia vários serviços, seria muito interessante, com certeza. Duas. Eu acho que vale a pena até citar, você citou a associação, Bernardo Bauman, da Companhia de Silagem, proprietário de Crone, né, Silvio, 2S Silagem, John Deere e Claas, não são clientes New Holland, mas trouxeram uma ideia que é muito comum, né, e praticada na Argentina. Hoje, 80%, 90% das forrageiras que trabalham lá trabalham sob uma associação e tiram uma série de benefícios, como desconto em peças, uma série de coisas. Lógico, é uma tratativa particular deles, que eles têm que avaliar e tudo, né? As marcas não estão diretamente presentes nisso, mas uma vez criada, logicamente, para a marca é bom, né, que a gente apoie esse tipo de trabalho, né, porque é benéfico para os prestadores de serviços. Insisto, eles têm procurado fazer um bom trabalho, todos eles, né, buscando tecnologias. Você vê, por exemplo, o dólar, né? Se a gente tivesse, eu sei que a soja subiu a nível de dólar, certo? Que tal? Agora vou ser punido pelos produtores agora, né? Mas e se a gente aliasse então a silagem em valor em dólar, né? Porque daí pelo menos teria acompanhado o valor, né, do que eles pagaram nessas máquinas. Houve um acréscimo imposto pelo governo, pelo dólar, desculpa, falei errado, né? E que a gente não tem como fugir, mas para poder fazer a manutenção das máquinas, para poder fazer a troca, né, por novas unidades, é importante que ele consiga fazer, né, um bom processo. Lógico, não é a intenção de transformar, né, vai ficar rico agora com essas bonificações todas, não, de forma nenhuma. É apenas uma garantia que ele vai se manter no mercado, né, podendo renovar suas máquinas. Com certeza. Tem duas perguntas aqui, John, bem parecida, da Marion, que teve aqui conosco ontem, e do Dimas, que é consultor aí pela Pioneer, e é sobre a questão do processamento de sorgo, né? Esse novo crack aí, Shredder, até que você falou aí, tem esse específico para sorgo, com mais dentes. Como é que tem sido os resultados aí de processamento de grão desse tipo de processador aí? Tem sido bons resultados? Então, quem tem usado o Dura Shredder, que é o conceito do milho para dispersar a fibra, é o pessoal da Argentina. Eles têm feito e trabalham muito com sorgo, trabalham com uma quantidade de sorgo bastante elevada. A primeira preocupação é que você tenha o conteúdo de semente frente à massa de fibra, né? A proporção, às vezes, ela é meio injusta, né? Se pegar, por exemplo, esses sorgos, lógico, não é o caso, mas o sorgo gigante, né? O sorgo de produção, esse conceito de sorgo Sorgo biomassa, boliviano, que eles chamam aí, sim. o boliviano, você tentar quebrar um grão daquilo lá é muito difícil, a não ser que você comece a procurar ferramentas para isso. Não é tradição da marca trazer rolos específicos para sorgo, ela traz o rolo mais universal que a gente fala, que faz um trabalho decente no sorgo, um excelente trabalho nessa condição de partículas maiores, né, e milho, e consequentemente em todos os padrões de milho e sementes que você venha necessitar, né, ajustando então o tamanho de partícula. Agora, cracker específico para sorgo precisa de mais dente, porque a semente é bem menor. Senão você entra com a semente lá dentro do dente e ele não tem efetividade de alcance. Beleza. Para fechar a parte do crack aí, John,
Eu sei que é uma pergunta um pouquinho polêmica, mas que muita gente, a gente que está monitorando a colheita sempre passa, né? Eu até conversei com você há um tempo atrás e sobre essa questão que é o tempo de duração do cracker. A gente fica com receio do prestador estar chegando na fazenda e esse cracker já passou da vida útil dele. Aí você está lá monitorando aqui na fazenda, na hora da colheita a gente não consegue monitorar KPS, porque o KPS tem que ir para o laboratório, né? A gente faz uma separação aqui em água dos grãos, estamos secando esses grãos e passando uma peneira do KPS, que é de 4,75 milímetros, né? Que só o grão em 4 pedaços seria passível de passar por ela, e a gente faz uma proporção ali. Qual que é a porcentagem de grãos quebrado em 4 pedaços? É um jeito que a gente está até trabalhando, para não só contar grão inteiro, né? A gente acha que esse método aí, que a gente ainda vai tentar validar lá na Exalc, ele é um pouquinho melhor por ele dar uma dimensão maior do processo. E aí você está lá, vamos lá checar o crack, reduz o tamanho de corte, querendo aprimorar o processamento de grãos, só que não vê o resultado. E isso pode estar, não estou falando que 100% dos casos, atrelado ao desgaste desse crack, né? Então, assim, eu sei que é variável, mas só para ter um número em mente, o que seria esse tempo de uso aí do crack, a vida útil dele? Então, primeiro, eu acho que como a pessoa que vai fazer o acompanhamento da forrageira tem que ter, existe um padrão, né? Os vendedores, no caso, as marcas não trazem vários conceitos de cracker. Então, a Krone está com esse conceito de cracker, a New Holland está com esse conceito de cracker. Procura entender a profundidade do dente, esse é o primeiro ponto. Aí você pede para abrir o côncavo na parte inferior, já mede com o seu paquímetro ali, você vê exatamente qual que é a profundidade do grão. E você já consegue ter um perfil de quantos por cento da profundidade, da capacidade de agressividade desse dente foi retirada. Lógico, quanto mais você procura, por exemplo, esses conceitos de dura cracker, onde eu tenho altíssima capacidade de pressão, giro muito elevado, né? Por exemplo, se eu pular para 50% de relação entre um rolo e outro, a tendência é diminuir. E se você pretende ficar em torno de 80% de KPS, que é o ótimo para um nível de excelentíssima qualidade, pouco ainda praticado na relação brasileira, né? A tendência é que você vai ter aí 600 horas, você vai ter que trocar um cracker desse. Lógico, você pode, né, dizer, não, mas eu tenho um tratamento em cromo, e é fato, né? Os importadores eles trazem, New Holland, Claas, trazem todos com um tratamento para aumentar a durabilidade desse cracker. Mas se você vê na primeira revisão que acontece, por ser um item de tamanho menor, um tamanho de porte menor e mais fácil de ser replicado, você já vê alguns fornecedores no Brasil fazendo isso. Então, eu te passar a estatística de um cracker, né, que provavelmente não vai replicar na máquina, porque eles vão buscar soluções de outros fornecedores no próprio Brasil, né, é um pouco mais complicado, né? E daí, de novo, entra a índole. Você falar que você tem um cracker de 2.000 horas que continua quebrando bem o grão, ok, você não tem grão inteiro, mas e aí, a peneira de 4,5 milímetros? Então, eu costumo dizer que dá para fazer um bom trabalho aí na faixa 900, 1.200 horas aí, mantendo uma qualidade muito boa de KPS. Mas se você quer ser primeiro lugar, você vai ficar abaixo de 900, se você quer ser mediano, você vai ficar acima de 1.200. Isso é inevitável. Não, ok, não, show de bola, John. Assim, caminhando mais um pouquinho aqui para a parte do fim, né, da nossa live, o que hoje vocês aí, o conceito que vocês têm de novidades aí? Eu acho que tem muita coisa legal que você já tinha até mencionado comigo, do NIRS, para medir a parte de qualidade, medidores aí da parte de produtividade, né? Que eu acho também que é muito interessante, que é um dado aí que nem todo mundo tem, né? Não tem possibilidade, às vezes, de ter balança na fazenda para pesar os caminhões. Eu acho que mesmo se tiver a balança, dá para calcular o quanto que colheu e o quanto que perdeu na colheita, né? Porque às vezes voa ali no caminhão, a gente nem tem essa noção. Eu tenho uma relação próxima ali com o Fábio Campanelli, né, da propriedade de São Paulo, né, do Grupo Campanelli, e quando eles aferiram, no caso, o sensor de rendimento, né, ele ficou impressionado que os dados colhidos pelo monitor ficaram muito mais acurados do que o percentual de erro previsto de um sensor desse.
né? Nós estamos falando em erros aí na faixa de 13 quilos, né? O que são para um transbordo completo é muito pouco, Gustavo. Então, Uhum. a gente quer cada vez mais e as nossas máquinas desde 2019 já vêm completas, já com toda a aferição de rendimento, né? A gente quer que os clientes passem a aferir essa questão de umidade para a gente fazer uma boa calibração da planta que está sendo colhida, para poder ter esses dados e poder coletar, então, e compartilhar, né, na prestação de serviço os mapas do que colheu, de produtividade, quanto que deu de resultado, teor de matéria seca. Agora, um passo que eu mais adiante que estamos dando, né, e que eu estou bastante curioso, a gente importou recentemente as 780 e elas vêm com o sistema NIR. Eu provoquei já você, né? E aí, vamos fazer um projeto aí de NIR aí juntos aí, porque Sim. vocês como especialistas me alertaram, né, de que a curva prevista de um cultivar de milho não deve ser exatamente igual ao da Europa. E quando você não tem curvas iguais, cabe a nós começarmos a aferir, começar a validar as nossas próprias curvas. Então o NIR ele vai precisar de uma fase de validação. E aqui a New Holland está mais do que aberta para começar a validar isso com as universidades e procurar entender que tipo de resultado que a gente pode antecipar, né, com o NIR. NIR você tem, além da matéria seca ainda mais precisa, você tem proteína bruta, fibra detergente neutro, extrato etéreo, uma série de análises Amido. que você pode colher, né? Isso é importantíssimo, né? É uma etapa de verificação, de validação que está na colheita, logicamente, né? Tenho vários amigos que falam, mas depois que ficou um ano no silo, todos esses dados já se alteraram de novo. Eu concordo, né? Mas pode-se pelo menos criar uma curva, né? Você pode pelo menos fazer uma análise de cada etapa e garantir cada vez mais os resultados para formular, por exemplo, uma boa ração, uma boa dieta, né? Não, já é um primeiro passo muito. Eu acho que com certeza, se a gente tiver a oportunidade de trabalhar junto nesse projeto, vai ser muito bacana. Unir, eu acho que para até o produtor, né, ir monitorando as glebas aí da propriedade, que deu mais amido, que deu menos, ter essa noção, eu acho que é bem bacana, né? De produtividade também, eu acho que é uma baita ferramenta. E mais assim, um conceito que eu queria para finalizar, o pessoal está no meio da safra, né, John? Você falou tantos pontos bacanas aí. A gente da parte nutricional, né? A gente tem batido muito na tecla aí de recomendar um tamanho de corte. Até a gente está, pessoal, quem está seguindo a gente aí, na sexta-feira a gente vai lançar o e-book que a gente construiu a 4 mãos aí, com os dados fornecidos aí durante as lives, também com todo mundo que compõe a equipe do tracking aí. E dessa parte de processamento, aí quem quiser participar é só clicar aí no nosso link da bio para baixar. A gente fez um material bem prático. E dessa parte de processamento, João, baseado nos trabalhos que a gente fez em conjunto, né, tanto lá em Piracicaba, em Pirassununga, uma recomendação que a gente tem feito aí é colher para autopropelida, né, entrar no ponto de colheita de 33% até 37% de matéria seca. Começar com 33% para finalizar aí no máximo com 37%. Principalmente que a gente sabe que o nosso milho é duro, né, no esperma-vítreo, é difícil de quebrar, os americanos conseguem ir até os 40, né? Até eles, pesquisa que a gente tem aí, que é acima de 40, mesmo eles tendo um milho mais macio, ele não quebra legal. Então, assim, a gente tenta trabalhar nessa faixa aí de 33 a 36, não deu, pode ir até o 37, e numa faixa de tamanho de corte aí de 12 a 18 milímetros, né? 18 milímetros dá um rendimento maior, mas avalia o processamento de grãos. Essa é uma tecla também que a gente está batendo muito. Tem que ter um cara só avaliando isso, né? A parte do processamento de grãos. Viu que está ruim, pelo menos ao meu ver, né, John? Checou que a faca está bem afiada. O cracker está com 1 milímetro. Está do jeito que a gente quer. A faca contra a faca está bem ajustada. O único mecanismo que você tem de tentar aumentar o processamento é tentar reduzir o tamanho de corte. Por qual efeito? No meu entendimento, né? Talvez você pode complementar. Primeiro, o primeiro golpe no grão é a faca que dá, né? Então, assim, é claro que ali ela está mais para picar a fibra. E um segundo efeito é que esse milho grão vai passar mais lento pelo cracker, né? Ele vai estar mais exposto, porque a partícula da fibra está menor, né? Quando você reduz o tamanho, né? A fibra maior tem um efeito de acamamento,
dependendo de como passar. E o fluxo também de massa é maior. Então a gente recomenda reduzir o tamanho de corte até se atingir os níveis aí que você achar adequado de processamento. E a gente está tentando usar aí a mesma lógica do KPS. A gente está fazendo essa peneirinha, né, separando a fibra do grão na água, secando esse grão. A gente viu que o jeito mais fácil de secar esse grão aí é na frigideira. No micro-ondas não está funcionando muito bem, que parece que vai cozinhando o grão, ele vai colando. Então a gente está fazendo na frigideira, tem funcionado melhor. Aí para depois passar nessa peneira, a gente agita umas 25 vezes, na mão mesmo, bem manual, e pesa o quanto que ficou abaixo e o que ficou acima, né? Então abaixo de 50, ruim, 50, 70, adequado, acima de 70, excelente. Então a gente fala para ir monitorando, você começa com 18 milímetros, que dá um rendimento operacional um pouquinho melhor, né? Colhe mais rápido. Viu que não está legal, está abaixo de 50%, reduz o tamanho de corte e avalia de novo, vê como é que tá essa colheita. E por que a gente está dando essa variação? Abaixo de 12, quando o produtor só vai usar essa forragem como fonte única na dieta dos animais, ele não usa um feno, um pré-secado, ele não pode reduzir muito abaixo de 12, porque depois essas vacas podem ter acidose, né? Então você tem que manter um certo nível aí de fibra fisicamente efetiva. No caso, por exemplo, que ele tem uma segunda fonte de forragem e ele também usa algum subproduto fibroso na dieta, um carojo algodão e tal, ele pode ainda vir, que é pelo menos até onde eu sei que é o mínimo, né, que é os 6 milímetros de tamanho de corte, né? Mas ele tem que ter essa condição, usar uma segunda fonte de forragem e também adicionar alguns cuidados nessa dieta para esse animal, se ele quer ainda mais quebrar esse grão. Faz sentido isso para você, assim, considerando que está tudo ok, toda a parte, fiação de faca, faca contra faca, cracker bem ajustado, o mecanismo que a gente tem é a redução do tamanho de corte? É, ó, o nosso primeiro trabalho que a gente fez em 2012, a gente trabalhou com crackers de 99 dentes por 126 dentes, tratamento em cromo dos dentes. Isso em 2012. Naquela época, a gente tinha um pistão de uma mola de atuação, de fechamento do cracker, né, e a correia de acionamento era de 5 vias. A gente evoluiu para a máquina agora, né, com 110 dentes para 145 dentes, e na época era 22% de variação entre rolos. Né? A gente atingiu algo em torno de 60% de KPS, se eu não me engano, na apresentação que você fez. Com esse novo cracker, eu tenho uma correia de 8 vias, que evita a patinagem do cracker, né, a capacidade de tensão, né, de tração dela, de 5 para 8 vias, é muito maior. Ela trabalha, então, com 40% de variação, e ela trabalha com 110 a 145 dentes, já considerando que o tamanho desses grãos já não são mais dos antigos, que eram enormes, mas para um padrão já mais mediano de semente. A efetividade desse trabalho, pelo menos que eu consegui ver da DLG, que é uma empresa que faz os reportes na Alemanha, né, testando uma FR, a gente conseguiu 82% de KPS sobre um throughput de mais de 200 toneladas por hora. Então, os dados mostram que a gente não deveria desistir tão rápido, né, do uso, né, da partícula maior. O único problema é que você está buscando matéria seca mais elevada, um grão muito mais vítreo, né, e, consequentemente, um conceito de cracker, né, que trabalha sob uma pressão e giro muito mais elevado. Se você está dentro dessa dinâmica, é inevitável que o tempo de desgaste desse cracker é muito mais curto. Então, talvez o primeiro corte em relação ao depois dos 400, 500, 600 hectares que você tenha colhido, a relação de queda de grão já não seja mais a mesma, né, por causa do desgaste. Mas aí, nesse sentido, compensar talvez com uma partícula menor, aí talvez sim. Mas dentro do componente zero, né, eu custo acreditar que a gente já tenha que diminuir a partícula, né, num rolo 100% novo, com todos os dentes 100% ativos, né, sem desgaste. Nesse sentido, só que é lógico, né, você trouxe a questão dos americanos,
né, o prestador de serviço americano já fala, né, que o uso desse cracker, né, acaba sendo muito mais custoso e a viabilidade da prestação acaba sendo mais alta, né? Então, para você ir nesse nível, né, também tem que ter uma compensação de pagamento, né, quando fala em prestação de serviço, porque senão, né, você não vai ter viabilidade no processo de colheita. Esses seriam meus pontos de opinião, Gustavo. É óbvio, a gente lidou com tracionado, a gente foi obrigado a trabalhar com 6 milímetros, né? E 6 milímetros, a gente sabe que um grão quase que tem 6 milímetros, a gente sabe que a forrageira foi quase que responsável 100% pelo corte do grão, né? Mas aí tirar toda a responsabilidade do cracker eu ainda acho cedo, né? Aí eu acho que é melhor instigar as marcas a procurarem ter mais tensão, mais carga, mais tração e principalmente bonificar o prestador que faz um bom trabalho para que ele possa repor esse cracker que está sendo desgastado mais rápido, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que essa mensagem ficou bem clara, né, John? Que aqui dessa parte aí, dessa bonificação, né? Eu acho que o cara vai fazer um trabalho melhor, tem um desgaste do cracker maior, né, para fazer esse trabalho com qualidade. E com certeza, eu acho que a gente usa essa ferramenta de reduzir o tamanho de corte baseado no que a gente conseguiu estudar até o momento, né? Mas com certeza, esses novos crackers aí a gente tem que estudar, tem que aplicar aqui no Brasil. Eu sei que esses dados são da Alemanha, eles são interessantes, mas é legal a gente trazer aqui para o milho nosso brasileiro, por essa condição que ele é muito desafiador, né? Mas com certeza, a gente tendo a oportunidade, vamos continuar fazendo esse trabalho junto assim. E Eu quero insistir, eu tenho apoio da minha liderança, né? Como New Holland, a minha liderança apoia muito os projetos que a gente desenvolve, a gente quer ter uma ação próxima com as universidades e tudo. Lógico, não dá para fazer todos ao mesmo tempo, né? Mas esse tipo de ação, né, nos traz satisfação, porque dissemina uma cultura de resultados, né, e antecipa informações que às vezes ficam guardadas lá e que não chegam aqui, né? não, Então, com certeza. eu tenho apoio da marca New Holland para buscar esse entendimento, essa compreensão do campo. Não, estamos pensando em muita coisa, João. Que a gente tem um projeto lá com o Bruno para fazer mais na safrinha, né? Porque aí fica até mais fácil para os prestadores aí a gente ter essa parceria, né? Porque chega nessa época do ano para colher, a gente fica concorrendo aí para. O prestador precisa fazer o serviço dele, né? É a época que dá mais demanda, né? Então a gente decidiu fazer na safrinha lá em Preço Número para fazer muitos estudos aí com essa relação. Tamanho de corte, esse novo cracker, ponto de colheita, não só para milho planta inteiro, mas para Snépolis. Mas a gente aí, depois dessa live, a gente troca essa ideia para organizar isso aí, que vai ser bacana. A gente também usar esse canal, quem sabe, numa próxima oportunidade, para estar divulgando isso aí, porque também falta esse caminho. Às vezes a gente publica um artigo numa revista bacana, mas esse artigo não chega para os técnicos, ou não chega, a gente precisa de um canal para estar passando essa informação. E, cara, queria te agradecer demais. Muito obrigado novamente aí pela sua disposição, pelo seu tempo. Eu acho que aqui tivemos uma aula de máquina. É muito legal ter. Eu acho assim, para fazer uma silagem alto KPS é um conjunto de coisas, né? Acertar no ponto de colheita, ter uma roça muito boa, né? Ter uma máquina muito boa, né? Bem ajustada. E a outra parte lá, depois que entra no silo, compactar bem, vedar, inoculante, descarregar bem. Então, assim, é um monte de fatores aí atuando em conjunto. A gente sabe que romper o pericarpo, quebrar bem o grão é essencial para depois, na hora lá que a gente deixar fermentando, aumentar a digestão do amido. Se esse milho não for quebrado, você não ganha. O ganho que a gente ganha em digestão do amido no silo depende de um bom processamento. Então, é um conjunto de coisas que é esse pacote que a gente quer também passar para as pessoas. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo e espero revê-lo em breve aí para a gente trocar mais ideia. Beleza, um grande abraço. Fique com Deus, até mais aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem não quer dizer?